Vamos dar início à nossa sessão. São 14 horas, nossa sessão de número 50/2023. Cumprimento também os demais participantes desta audiência, colegas. A ata número 48/2023, eu pessoalmente não consegui examinar ainda. Pergunto se podemos deixar para a próxima sessão. Perfeitamente. Presidente. Então, certo. Vamos ao item 2 da nossa pauta, as matérias de deliberação. No item 2.1, temos a análise do processo 45.3900.23.2, que trata da revisão tarifária da travessia hidroviária de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba, operada pela CATSUL. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Cumprimento também o nosso ouvidor Eduardo Mesquita, bem-vindo. Obrigado, conselheira. Podemos passar, então, conselheiro Porce, para o seu relato, por favor. Ok, obrigado, presidente. Item 1 do relatório trata o presente expediente de revisão tarifária dos serviços de travessia hidroviária de passageiros entre os municípios de Porto Alegre e Guaíba, prestados pela concessionária CATSUL Guaíba Transportes Hidroviários Limitada. O expediente foi instaurado de ofício pela Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos em 12 de janeiro de 2023, para acompanhamento do processo instaurado pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, Metroplan, após a realização de reunião e trocas de e-mail. Mediante o memorando número 45/2023, DT, o expediente é encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos, tendo em vista a decisão do Conselho Superior da AGEGS na resolução homologatória número 423/2023, que não homologou o reajuste aprovado pela Metroplan para o ano de 2021. Em resposta, a Diretoria de Assuntos Jurídicos emite o memorando número 161/2023-DJ, indicando que, abre aspas, conforme já devidamente tratado por esta diretoria, na análise do expediente 000-751-39-00-21-4, por meio da informação DAGE 214/2022, pode-se verificar que houve erro jurídico na aditivação contratual após consolidado o fato. Tal situação desconsiderou completamente as competências da AGERGS, principalmente no que tange ao juízo de legalidade exercido no processo homologatório. Contudo, para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato entabulado, entendemos que deve ser considerado o auxílio emergencial para o reequilíbrio, aprovado por lei e regulamentado por decreto. Como solução, por exemplo, pode a Diretoria de Tarifas verificar se o valor tarifário é aderente ao auxílio emergencial, principalmente para mensurar se há ganhos acima de tal patamar. Se, eventualmente, a atual tarifa representar ganhos acima do que o auxílio emergencial permitiu, devem ser realizados os descontos das parcelas a maior, com a consequente devolução via compensação tarifária. Se a opção for por IPCA, o mesmo deverá ficar limitado ao patamar de 9,99%, definido como teto para quem recebeu o auxílio emergencial no período correspondente. Em 6 de novembro de 2023, a Metroplan envia à AGEGS o processo PROA número 22.1364.000.4060.0, com os cálculos tarifários referentes à revisão de 2022, efetuados conforme metodologia acordada em conjunto com a Diretoria de Tarifas da AGERGS para análise e aprovação junto ao Conselho Superior da AGERGS. Na informação número 141/2023-DT, a Diretoria de Tarifas analisa as informações recebidas, indicando que a Metroplan aprovou a tarifa técnica de R$ 16,8475, arredondada para R$ 16,85, devendo vigorar a partir de 16 de novembro de 2023.
Quanto ao atraso temporal, menciona que, abre aspas, como a revisão deveria ter sido realizada para vigorar em novembro de 2022, este ano de atraso está tendo seus efeitos incorporados à tarifa pelo método do FRC, método amplamente utilizado pela AGEGS nas revisões anteriores para recompor os períodos de atraso na implantação de novas tarifas. Assim, o atraso foi diluído pelo prazo de aplicação da nova tarifa até a próxima revisão tarifária, devidamente remunerada pela taxa de retorno contratual, fecha aspas. Também destaca que foi efetuada, abre aspas, a compensação em forma de desconto da tabela de custos na revisão da receita oferida pela CATSU em face da não homologação do reajuste pela AGEGS, conforme resolução homologatória número 423/2023. Fecha aspas. Por fim, recomenda a homologação da tarifa conforme aprovado pela Metroplan. Mediante o encaminhamento número 1920/2023-DG, o diretor-geral envia o expediente para deliberação pelo Conselho Superior. É o relatório, presidente e demais conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Nós temos a inscrição para sustentação oral da empresa pelo doutor Darcy Rebelo Júnior. Doutor Darcy, o senhor tem 10 minutos. São 14h06. Por favor. Bom dia novamente a todos. Saúdo a Vossa Excelência, presidente, em seu nome, a todos os demais conselheiros e servidores da casa e a todos que nos acompanham nessa audiência virtual. Presidente, a minha preocupação não é nem quanto a este reajuste específico, que acho que o valor que foi calculado é adequado diante da capacidade de pagamento do usuário. A minha preocupação, que eu tenho reiterado mais uma vez, e aqui não estou atribuindo culpa a nenhuma das partes envolvidas, mas o fato é que desde o primeiro dia de concessão da CATSU, ela nunca teve uma tarifa aplicada em dia. Nós estamos em 5 de dezembro e estamos discutindo a tarifa que deveria ter sido aplicada em 16 de novembro de 2022. Isso é muito ruim para todos os entes, é ruim para o gestor, é ruim para o regulador, é ruim para o concessionário e para o usuário, porque acaba que a tarifa dá um salto, dá um degrau tarifário em função da defasagem temporal, né? E isso prejudica o usuário, acaba sofrendo mais com esse impacto. Tá? Então isso tentou-se resolver isso até no quarto aditivo contratual, que a presidente se lembra bem, que ela participou ativamente na época pelo departamento jurídico, e lá no quarto aditivo contratual justamente foi transformada as datas, o período de coleta foi puxado para 2 meses antes, para ter esse tempo de avaliar, né, dizer, a coleta de dados será de setembro do ano anterior a agosto do ano subsequente ainda, e o reajuste e a revisão serão sempre iniciados de ofício pela agência e pela fundação. Houve agora essa mudança legislativa, que sabemos, mas, enfim, nós temos que fazer um esforço, porque nós não podemos seguir assim ad eterno. Eu não sei como resolver a questão, mas realmente isso é muito preocupante. Nós temos que ter uma meta. Nós não começamos a discutir ainda o reajuste deste ano, que passou agora há 15 dias atrás, né? Então, eu só peço, então, a aprovação aí do valor já fixado, que me parece assim, eu entendo que ele é insuficiente para cobrir realmente o reajuste de custo, mas é o que o usuário tem capacidade de pagar, e talvez até se tenha praticar desconto em alguns horários, eventualmente, né? Porque nós temos um balizador que é o executivo rodoviário. Se a nossa tarifa sobe muito além do executivo rodoviário da linha de Floriano de Guaíba, cai a demanda, então nós já vamos ficar um pouco acima, né? Mas, enfim, que se aprove esse reajuste e, principalmente, que nós temos como meta de tentar acertar esse compasso aí dos próximos reajustes ao nosso pedido aí, tanto à agência de regulação quanto ao poder concedente, presidente. Era isso, obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Darcy. Eu devolvo a palavra ao conselheiro Porce.
Obrigado, presidente. Item 2 da fundamentação. A atividade de regulação tem por objetivo assegurar a prestação de serviços adequados e a modicidade das tarifas, garantindo a harmonia entre os interesses dos usuários e concessionários e zelando pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O contrato número 023/2010, CEADU, regulado pela AGERGS, foi firmado em 20 de dezembro de 2010 entre o Estado do Rio Grande do Sul e a empresa CatSul Guaíba Transportes Hidroviários Limitada, e tem por objeto a concessão do serviço público seletivo de transporte hidroviário de passageiros entre os municípios de Porto Alegre e Guaíba. O referido instrumento disciplina a forma de prestação do serviço concedido, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão e dispondo sobre os critérios e metodologias para os reajustes e revisões da tarifa. A cláusula 6ª do contrato dispõe sobre a revisão das tarifas e define no item 6.2 que, abre aspas, a revisão tarifária ordinária ou periódica é o mecanismo de recomposição da tarifa que está diretamente ligado à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. O resultado do processo revisional, tanto ordinário quanto extraordinário, deve ser considerado como uma nova tarifa destinada a recompor o equilíbrio da equação contratual, não decorrente apenas da inflação. Fecha aspas. O quarto termo aditivo, firmado entre as partes em 18 de outubro de 2018 e homologado pela AGERGS, estabelece, item artigo 2.2, a data base para os reajustes ordinários segue sendo a prevista no contrato de concessão no dia 16 de novembro de cada ano, sendo que a coleta de informações será sempre abrangendo o mês de novembro do ano anterior até o mês de agosto do ano do reajuste. 2.3. O procedimento de reajuste e de revisão ordinária serão instaurados de ofício pela Metroplan e pela AGERGS, com antecedência necessária para sua conclusão na data base prevista no contrato de concessão. 2.6. Os intervalos entre as revisões ordinárias passam a ser a cada 3 anos, ressalvada a possibilidade de revisões extraordinárias nos moldes previstos no contrato de concessão. 2.7. A metodologia da empresa de referência será substituída por meio da metodologia de absorção de custos eficientes incorridos pela concessionária, que constam das informações contábeis e operacionais enviadas à Metroplan e à AGERGS, podendo ser requerido documentos comprobatórios de tais custos e informações complementares. Fecha aspas. Com a edição da Lei Estadual número 15.680/2021, sobreveio o entendimento de exclusão das atribuições da AGERGS relacionadas à revisão contratual e ao reajuste tarifário, salvo a homologação desses atos. Sob esse prisma, cabe destacar o que segue. Artigo 7º. Ao órgão ou entidade da administração pública estadual com atribuição de gestão do transporte metropolitano, como órgão de planejamento, de coordenação e de fiscalização e gestão do sistema instituído por esta lei, compete privativamente, inciso 7º, propor, aprovar e executar a política tarifária dos serviços de transporte metropolitano e das linhas de integração, elaborando os respectivos estudos e cálculos tarifários em cooperação com o órgão de regulação, submetendo-os à deliberação do CTM, instituído por esta lei. Em sessão ordinária, realizada em 25 de outubro de 2023, o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros deliberou pela aprovação da tarifa técnica de R$ 16,8475, representando a tarifa de R$ 16,85 arredondada, a ser aplicada aos usuários da travessia. Destaca a relatora do processo que se trata de, abre aspas, questão sensível e complexa, onde temos o reajuste autorizado pelo CTM, sendo aplicado, porém, sem homologação da AGERGS, e a questão da concessionária sofrer atrasos nos processos tarifários desde o início da operação, o que reflete no equilíbrio econômico e financeiro da empresa.
Diante da não homologação da tarifa pela GERGS, tornou-se necessário buscar uma solução que fosse coerente com a situação, principalmente no que tange à necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. A proposta seria a utilização do IPCA como forma de reajuste da tarifa de referência desde a sua base, 16 de novembro de 2021, de modo a considerar uma recomposição tarifária, atendendo assim ao direito da empresa ao reajuste na data prevista. A tarifa reajustada pelo IPCA seria utilizada como base de comparação com a tarifa aplicada, aplicando-se as diferenças e realizando a apuração do valor a ser compensado no cálculo de revisão tarifária. Os índices inflacionários são acumulados para os 12 meses entre setembro de 2020 e agosto de 2021 e aplicados sobre a estrutura de custo vigente pela metodologia de cesta de índices. Considerando-se que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato deva ser preservado, usa-se o IPCA como forma de correção da tarifa técnica e é feita a comparação dos valores com a receita oferida com tarifa vigente de R$ 15. Fecha aspas. A análise da área técnica na informação número 141/2023 DT, a qual me reporto e acolho, recomenda a homologação da tarifa aprovada pela Metropan e destaca que, primeiro, o atraso temporal de 12 meses face à data base de novembro de 2022 teve seus efeitos incorporados pelo método FRC. Segundo, os critérios utilizados para a definição do valor a ser descontado em decorrência da não homologação do reajuste pela GERGS, conforme Resolução Homologatória número 423/2023, passou por discussão entre as equipes, inclusive com consulta à Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS. Assim sendo, voto por homologar a tarifa de R$ 16,85 para o serviço de transporte hidroviário de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba, prestado pela concessionária CatSul Guaíba Transportes Hidroviários Limitada. É como voto conselheira e conselheira presidente e conselheiro hoje. Obrigada, conselheiro Porce. Passo a palavra para o conselheiro revisor Algir Lorenzon. Por favor, conselheiro. Muito obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, conselheiro Porce também. Saúdo o doutor Darcy Norton Rebelo Júnior, que mais uma vez participa desta sessão. E cumprimento o nosso diretor-geral, cumprimento o Eduardo Mesquita e todos os que estão participando desta sessão, Carlos Salvin. E em relação a esse processo, na revisão, eminente presidente, eu, em conformidade com o regimento interno da GERGS, revisei o relatório. Estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, conselheiro Alexandre Porce, acompanhando integralmente o seu voto. É como voto, presidente. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Eu também acompanho integralmente o voto do conselheiro Alexandre Porce e declaro, então, o resultado, né, da deliberação deste processo, em que o Conselho Superior da GERGS concluiu pela homologação da tarifa de R$ 16,85 para o transporte hidroviário de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba. Podemos passar, então, para o segundo item da nossa pauta, desculpe, o terceiro item que... Presidente, me permite só uma pequena observação? Sim, por favor. Não, é só uma questão, um pequeno erro material. A primeira vez que o relator citou o período de aquisição de dados no relatório dele, no voto, perdão, ele mencionou que a coleta seria novembro, a coleta é setembro de um ano, agosto de um ano. A primeira vez que Vossa Excelência citou, só para ficar acredito que procede, a gente promove o ajuste. Obrigado, doutor Darcy. Obrigado, bom dia a todos, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, doutor Darcy. Até lá. Então, passamos para o item 3, deliberações em procedimento simplificado. 3.1, deliberar sobre a homologação das tabelas tarifárias do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha. A proposta de deliberação
é do conselheiro Algir Lorenzon, que é o relator do processo, de número 1056-3900-234. Conselheiro Lorenzon, por favor. Obrigado, presidente. Farei, então, a leitura desta proposta de deliberação número 10/2023. Senhora presidente e senhores conselheiros, considerando que a AGERGS, por meio da resolução homologatória 456, de 16 de outubro de 2023, homologou o índice de 3,9449% para o reajuste das tarifas das empresas integrantes do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha, considerando a data base de 1º de junho de 2023, para a empresa Danitur Viagens e Turismo Limitada, homologou o índice de 6,9649% de reajuste. Por fim, recomendou que a Metroplan encaminhasse à AGERGS as tabelas tarifárias contemplando estes reajustes acrescidos da defasagem temporal ocorrida para fins de homologação. Considerando que a Metroplan encaminhou à AGERGS em 7 de novembro as referidas tabelas tarifárias e considerando que a Diretoria de Tarifas, na informação número 147/2023, apresenta os seguintes valores, considerando que as tarifas entraram em vigor em 1º de novembro de 2023, tendo sido acrescidos um atraso de 5 meses ao reajuste concedido na seguinte forma: reajuste mais defasagem temporal é igual a 3,9449%, mais 2,8178% é igual a 6,7627% para as empresas da região metropolitana da Serra Gaúcha. E reajuste mais defasagem temporal igual a 6,9649%, mais 4,9749%, igual a 11,9397% para a empresa Danitur. Considerando que a informação número 147/2023 da Diretoria de Tarifas analisou amostralmente as tabelas de tarifas recebidas e concluiu pela correção dos valores nominais das tarifas praticadas pelas empresas, considerando os termos da deliberação 14/2016 do Conselho Superior da AGERGS, que aprovou o rito sumário para o trâmite dos processos que envolvem apenas a homologação das planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por esta agência. Proponho ao Conselho Superior homologar as tarifas para o transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha, constantes nas tabelas anexadas ao processo PROA número 23/1364, dígito 000-2006-0. É assim que eu estou encaminhando, eminente presidente. Obrigada, conselheiro. Só um minutinho aqui que eu me perdi na tela. Deu, cheguei. Obrigada, conselheiro relator, conselheiro Algir Lorenzon. Eu acompanho o seu voto. Conselheiro Porce, como vota? Eu também acompanho o voto. Certo. Conselho Superior decide, por unanimidade, homologar as tabelas tarifárias do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha, conforme voto do conselheiro Algir Lorenzon. Vamos passar para o item 3.2 da nossa pauta. Deliberar quanto à homologação dos seguintes processos, conforme resolução normativa número 69/2023. Aqui, diretor, como de praxe, peço a sua leitura, diretor Francisco. Perfeito. Senhora presidente, senhores conselheiros, então passo a relatar nos termos da já citada Resolução Normativa 69 de 2023,
dois processos que, pela similaridade, faço breve e sucinto relato em bloco aqui. Trata-se do processo número 000782-3900/23, dígito 9, que analisou o termo aditivo número 02 ao contrato número AJ/CC/022/14, relativo, à alteração do controle societário da concessionária da estação rodoviária do município de Tapes. Empresa essa cujo nome é Estação Rodoviária de Tapes Limitada, ME. E o processo número 000972-39.00/23, dígito 3, que analisou o termo aditivo número 01 ao contrato de concessão número AJ/CC/008/20, relativo à alteração do CNPJ da concessionária da estação rodoviária do município de Santana do Livramento, a empresa Estradale Terminais Rodoviários Limitada, fazendo alteração de CNPJ de matriz para filial. Ambos os processos foram objeto de análise pelas diretorias de qualidade e de assuntos jurídicos, que informaram estarem aptos para homologação. Essas informações, então, são acolhidas por essa diretoria geral e submeto, então, a apreciação do Conselho com a recomendação de homologação dos dois termos aditivos. Era o que havia a relatar, senhora presidente. Eu acompanho aqui a recomendação do diretor-geral para homologação destes dois termos aditivos. Conselheiro Lorenzon, como o senhor vota? Acompanho também, presidente. Homologo. Conselheiro Porce? Também acompanho a proposta de homologação. Certo. Então, os dois processos, o 782-3900-239 e o 972-3900-233, foram homologados, ou melhor, os processos, os termos aditivos referentes aos processos, foram homologados por unanimidade pelo Conselho Superior. O primeiro processo, termo aditivo número 2, e o segundo processo referido, termo aditivo número 1, aos respectivos contratos de concessão. Comunicações. A sessão ordinária, 4.1, a sessão ordinária número 51 de 2023 será transferida do dia 12 para o dia 13 de dezembro, às 14 horas, quarta-feira, em virtude da cerimônia de posse da conselheira presidente. Então, aqui já convido os colegas que estão presentes, os demais presentes nesta sessão, para a posse no dia 12 de dezembro, às 14h30. 4.2. Foi distribuído para análise e deliberação o processo número 1617-3900-239, que trata do reajuste do gás nas tarifas da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce, e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Perfeito. 5, convites. Aqui nós temos um convite do deputado Pepe Vargas para audiência pública do dia 14 de dezembro, quinta, às 10h30, em Porto Alegre, para debater a implantação do sistema Free Flow, né, na cobrança de pedágio do bloco 3. Mas acabei de receber agora uma correspondência que esta reunião, então, esta audiência pública foi cancelada nesta data. Então, será oportunamente, caso a Gerdes ela saia em outro momento, a Gerdes sendo convidada, ela certamente estará presente, porque é um assunto bem importante. Então, a reunião, a audiência pública do dia 14, a qual nós já estávamos confirmados, está cancelada. De convites aqui, colegas, eu tenho e essas comunicações. Os conselheiros teriam mais algum convite, alguma comunicação? Os diretores? Não. Presidente, só para que eu possa confirmar na agenda. Então, nós temos sessões agora no dia 12, a posse, às 14h30.
No dia 14h30. no dia 13, sessão extraordinária, às 14h? Às 14h, no horário normal Certo. da sessão. Horário normal. Certo. Isso, da sessão. Depois, Isso. no dia 18, também temos uma sessão extraordinária. Esta, conselheiro, está ainda para ser confirmada. Então, eu gostaria que os senhores já deixassem previamente bloqueado aí na agenda, porque pode Sim. ser, dependendo dos processos que a gente tenha que fazer 18 e 19. Perfeito. E dia Seria 18 também às seria, 14 horas. Seria às teria 14. horas também. E no Isso, dia 19, a normal, que seria a última sessão, né? a última sessão deste ano. Certo. Que voou. Obrigado. Certo. Obrigado, presidente. Por último, conselheiros, nós temos aqui assuntos gerais, que é a aprovação de 4 inscrições para o curso de regulação contratual promovido pela ABAR, que vai ser em Belo Horizonte, que nós já tínhamos conversado, só que eu em conversa com a ABAR, eles não tinham mais as 4 vagas, só as 2. Os colegas, então, já assistiram a primeira aula ontem. Não, desculpe, hoje. Hoje foi a primeira aula virtual, mas ficamos na lista de espera, então, né? Mas, de qualquer forma, como é competência aqui do Conselho, esse assunto tem que ser trazido, esta aprovação para ratificação, na verdade, do que a gente já tinha conversado. Podemos Sim. ratificar a aprovação da inscrição de 4 colegas, então 2 vão ficar na lista de espera, caso possível. De acordo, Perfeito. presidente. Então, Tá. certo. Então, está aprovada a inscrição de 4 servidores da GERGS no curso de regulação contratual, sendo que, conforme a informação da ABAR, 2 terão que ficar em lista de espera pela grande procura deste curso. Pergunto se nós tem algum assunto geral para tratar ou já podemos encerrar essa sessão, passar para a nossa reunião administrativa Podemos. semanal. Podemos? Podemos. Podemos. Então, muito obrigada a todos e todas. Está encerrada a sessão de número 50/2023 da AGERGS. Até a próxima quarta-feira. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tarde.